Olá, sejam muitíssimo bem-vindos ao programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzanhas estamos aqui novamente com vocês hoje para falar das diversas e infinitas dimensões que nós vivemos e que outros seres também vivem. Enfim, como é que isso tudo funciona e muito mais. Como é que você está, Andréa? Olá, Daniel. Olá, pessoal. Eu estou muito bem. E eu estou curiosa com o tema de hoje, porque ele gera algumas perguntas sobre como nós podemos vivenciar essas experiências de dimensões paralelas, dimensões diferentes. Mas, para começar, bom, gostaria de pedir o like de vocês, o compartilhar do nosso vídeo. São dois canais, o Bem Viver, da Gratidão, e o Despertando Pessoas, do Daniel Kaltenbach. Sejam bem-vindos aqui. Daniel, eu quero perguntar assim de cara, existem várias dimensões ou nós vivemos aqui somente um plano e pronto, acabou? Pois é, quando a gente fala de dimensões, eu acho que a maior dificuldade das pessoas é porque elas pensam sempre na matéria. Então, fala, tem outras dimensões, aí todo mundo fica imaginando universos materiais, outros diferentes. Na verdade, não é isso, o universo é o mesmo, nós vemos no multiverso, né? O universo é o mesmo, e aliás, é formado por vários universos que são dimensões. As dimensões nada mais são do que frequências diferentes, frequências onde a matéria, onde tudo que existe está sintonizada de uma maneira diferente. Nada mais nada menos que isso. E por isso que existem muitas dimensões. Existem dimensões com frequências maiores, frequências mais baixas, né? Então dimensões que vão trazer aí situações mais densas, menos densas, com mais amor, com menos amor, e assim vai. São frequências. É como se a gente sintonizasse um rádio, uma rádio diferente, numa frequência diferente, então a gente automaticamente passasse por uma outra dimensão. Então isso que acho que é o primeiro conceito que é importante que fique, né, seja mais claro para todo mundo. E aí você deu um exemplo do rádio que eu achei bem legal, mas vamos dizer assim, eu sou um rádio, você é um rádio, nós captamos energias de acordo com aquilo que nós sintonizamos. Mas qual tem que ser o meu nível de energia para que eu acesse uma dimensão extremamente superior? Se eu tiver sintonizada aqui com a terceira dimensão, com o planeta, de uma maneira mais densa, eu consigo acessar outras dimensões mais Nós, a nossa superiores. superiores, né? Cada consciência, nós como consciências, nós temos uma certa, no nosso nível evolutivo, uma certa vibração. Então, nós temos uma frequência que é nossa. E o universo espiritual todo ele funciona através, vamos dizer assim, da lei da atração, onde frequências similares se atraem, onde frequências similares estão sempre juntas. Então, quando eu tenho uma certa frequência, eu sou como que magnetizado, eu sou atraído por uma dimensão numa frequência parecida com a minha, porque aquilo que eu quero experimentar, porque o que eu sou define o que eu quero experimentar. Então, eu vou para uma frequência específica para experimentar aquela frequência que eu estou vivendo, que eu estou experimentando neste momento com uma essência infinita que eu sou. Então, o que acontece? Eu, a princípio, eu posso viver várias dimensões diferentes em frequências similares àquelas que eu estou emitindo. Agora, você me perguntou como ir para frequências superiores, né? Ou seja, para dimensões superiores. Para eu ir para uma dimensão superior, eu preciso necessariamente me sintonizar nessa, né? Colocar o rádio ali, colocar a estação numa frequência superior. E como é que eu faço isso? Então, existem algumas formas. Uma dessas formas, por exemplo, e que acontece muito, é a gente deixar para trás os nossos corpos mais densos. Então, ou seja, quando eu faço uma meditação, quando eu faço uma viagem astral, quando eu tenho um sonho e eu saio com o meu corpo astral, ou eventualmente eu saio com o meu corpo mental, enfim, eu deixo um corpo mais denso para trás, eu consigo atingir dimensões mais elevadas porque eu consigo, então, estar numa frequência menos densa. Então, isso já é uma coisa que me auxilia a visitar outras dimensões. Então, em geral, nessas outras dimensões, quando eu visito, eu não visito com o meu corpo físico. Eu visito com outros corpos mais sutis meus que vão me auxiliar a chegar lá. E outra maneira também, às vezes, é quando eu recebo de uma entidade, de uma dimensão superior, uma energia, uma frequência
que vai me auxiliar a visitar, por assim dizer, ou a ter acesso a informações a uma dimensão superior, que também é outra possibilidade, que às vezes a gente vê, né, que nós podemos ser levados a dimensões superiores por entidades, por espírito de luz, o nome que a gente quiser dar, que muitas vezes conseguem nos auxiliar, né, a dar carona para a gente para visitar essa dimensão superior. Mas no final é tudo uma questão frequencial, uma questão energética. Então, quando eu também medito, eu me acalmo, eu me equilibro, tudo que eu faço para o meu equilíbrio, para a minha paz, para a minha tranquilidade, eu estou também fazendo para facilitar a minha conexão com as dimensões superiores. Isso passa a ideia para mim é que se eu estiver, por exemplo, eu briguei o dia inteiro, eu critiquei, eu fiquei com raiva, impaciência, e aí eu vou, de noite, eu vou falar, vou fazer viagem astral, medito e deito lá bonitinho, provavelmente eu não vou conseguir acessar dimensões superiores, mas eu consigo daí, quando eu estou nessa frequência tão baixa, tão densa, eu corro o risco de acessar daí dimensões inferiores? Sem dúvida alguma, André. É essa lei da atração, é isso, esse pensamento. Nosso pensamento, ele é a nossa... Na espiritualidade, ele é o nosso capitão, né? Ele leva, ele toma o leme na mão, ele vai. Então, o que acontece? É a nossa direção, nossa bússola. Quando a gente faz uma viagem astral e você não está legal e tudo mais, você acaba, invariavelmente, indo para as zonas umbralinas e fazendo visitas em regiões densas, em regiões pesadas. Você, né, você está com tua frequência nessa situação. Então, sem dúvida alguma, para você atingir frequências melhores, você tem que estar frequencialmente melhor também. É até possível você conseguir elevar sua frequência enquanto você está na viagem astral. Então, por exemplo, você está numa zona umbralina, você está numa situação ruim, e lá dentro você conseguir se concentrar e elevar sua vibração. Então, ou seja, é até possível fazer isso, né? Mas é aquela história, né? O dia começa enquanto a gente está acordado aqui, o dia começa, seja, né? É uma sequência. É muito mais difícil você conseguir fazer isso lá, uma vez que você teve um dia péssimo aqui, porque está tudo interligado, do que não, né? Mas, de qualquer forma, você pode também trabalhar essa elevação de frequência já no plano astral, a possibilidade. Entendi. Então depende muito de nós, né? A questão do ímã que você colocou. Mas aí eu vou te perguntar o seguinte: nós conseguimos vivenciar a experiência em dimensões diferentes simultaneamente? Eu consigo estar aqui e lá simultaneamente? Excelente pergunta. Sim, sem dúvida alguma. Né? Ou seja, nós temos... porque, veja só, nós não somos seres unidimensionais. A gente tem a falsa ideia de que nós somos seres unidimensionais, ou seja, que a gente vive numa única dimensão. Isso não é uma verdade. Nossos corpos todos, nossa frequência, nossa energia, nossa consciência, ela vive concomitantemente em várias dimensões. Isso é natural, faz parte da natureza. E é por isso que, inclusive, que eu tenho aqui meu corpo físico, que está numa dimensão, uma frequência, mas eu não enxergo aqui minha própria alma, por assim dizer, né, que está numa frequência paralela, está numa frequência astral, está numa dimensão paralela, mas está tudo aqui. Eu não enxergo o meu corpo energético. O energético aqui está numa outra frequência. Meu corpo emocional que está numa outra frequência. E assim, todos os meus corpos, né, ou seja, tudo aquilo que o meu conjunto de essência, ele é como um arco-íris, ele está no céu no mesmo tempo. Só que cada cor está numa frequência diferente. Né? Cada cor está numa frequência. E tem aquelas cores ainda que a gente não enxerga com nossos olhos, mas que estão lá também. Né? Que estão lá também numa frequência ainda diferente. Então, quando eu estou aqui, eu já estou vivendo em várias dimensões ao mesmo tempo. Ainda que no meu limitado, eu já estou vivendo. Agora, eu posso conectar a minha consciência maior, né, o meu lado consciente, numa dimensão, noutra dimensão. Então, essa questão de viver várias dimensões ao mesmo tempo é natural. E a gente pode começar, por exemplo, com essa questão. A gente fala do plano espiritual. O plano espiritual aqui dessa quarta dimensão é muito, 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 muito próximo aqui dos umbrais e tudo mais. Eles estão no planeta Terra. Que eu digo, o próprio planeta Terra vive também em várias dimensões. A Terra não vive numa dimensão única, ela vive em várias dimensões. E dentro das várias dimensões do planeta Terra, tem vidas diferentes.
Então, nós temos a vida aqui humana encarnada nesta dimensão que a gente chama de terceira, temos espíritos desencarnados na que chamam de quarta dimensão, temos os umbrais nessa quarta dimensão, nós temos, dentro das quarta dimensão, dimensões paralelas que vêm dos umbrais até dimensões de espíritos superiores, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. É curioso, né, que Chico Xavier, Kardec mesmo, eles inúmeras vezes falaram sobre vida, né, vida inteligente em Marte, em Vênus, e vários outros planetas do nosso sistema solar, e a gente fala, poxa, mas cadê, né? Cadê ali a gente quer olhar fisicamente aqui, só que assim, fisicamente vai se encontrar vida, sim, existem vidas bacteriológicas, existem vidas menores no físico aqui hoje, né, na atualidade, mas nós vamos encontrar vida assim, abundante e inteligente nessas dimensões paralelas. É que nem imaginem um marciano aqui de Marte que está olhando para a Terra. Só que se ele estiver vivendo, por exemplo, no plano astral, ele está olhando para a Terra aqui, vendo a Terra na sua quarta dimensão, na dimensão dos espíritos, por assim dizer. Se ele estiver na nossa dimensão, ele vê a nossa. Então, é isso, é onde você está com a frequência. Mas nós, né, seres, as coisas, os planetas, vivem concomitantemente em várias dimensões. Quando nós fazemos a passagem, o desencarne, nós vamos para uma dimensão com qual vibração? Com a mesma que nós vivenciamos aqui na Terra, com essa frequência que nós estávamos no momento do desencarne, ou uma frequência que vivenciamos o tempo todo? Como funciona isso? Quando a gente desencarna, Andréa, a gente, em primeiro momento, como sempre, a nossa mente ela leva a gente para frequências de dimensões diferentes. Então, por exemplo, se você ainda está muito apegado à matéria, se você está muito apegado ainda aos seus vícios, se você está muito apegado ao seu medo, à sua descrença até a vida após a morte, e N fatores diferentes, você pode se levar automaticamente para as zonas umbralinas, para diferentes tipos de umbrais, onde você ainda vai trabalhar a sua consciência para perceber, ter a percepção clara da espiritualidade da vida. Para aí depois você ser resgatado, você migrar para as dimensões superiores e tudo mais. Agora, se você já morre, já com uma frequência, vamos dizer, mais elevada, uma tranquilidade maior, sem medo, sem tanto apego à matéria, sem vícios, etc., você não tem, né? Ou seja, você está direcionado para uma dimensão, que a gente chama aqui de dimensões superiores, né? Uma dimensão superior, porque você não precisa passar por uma dimensão mais densa, por ali, fazer um estágio ali antes, você não tem a necessidade disso. E lembrando ainda que quando a gente desencarna aqui, a gente está desencarnando ainda com esse nosso eu inferior, que é esse nosso avatar desta vida. E nós somos muito mais, já discutimos isso aqui nesse nosso programa, né? Muito mais do que esse eu inferior. Nós temos nossos outros eus, temos nosso eu superior. Enfim, e conforme eu vou me relembrando, me adentrando desse ser maior que eu sou, eu também vou automaticamente migrando para esferas superiores. Então, é uma questão de onde eu ainda me prendo, onde eu ainda me apego, ao que eu exatamente dou valor, para que eu tenha liberdade cada vez mais de deixar certos despojos para trás, para eu poder me elevar espiritualmente para dimensões maiores. Ou seja, é um trabalho constante, né? Você não tem, eu vou trabalhar até 25 anos dentro de uma frequência, depois eu mudo, vou para outra. Não, acho que todo dia você tem que ficar no horário e vigiar, né? Para se perceber em que fase que você está, que dimensão que você está acessando. Mas uma forma de eu perceber o que eu estou acessando, Daniel, pode ser eu olhar ao meu redor, olhar a minha vida, e ver como está a minha vida, se as coisas estão acontecendo de maneira fáceis, leves, se a maior parte do tempo eu estou bem, se as coisas fluem, né? Se eu acesso esse fluxo que nós falamos já em programas passados, se eu acesso esse fluxo de abundância, de prosperidade, esse rio da vida com leveza, significa que eu estou conseguindo acessar dimensões mais elevadas? Excelente pergunta, André. E assim, veja só. Sim, o que é nossa vida, ela reflete demais a dimensão que a gente vive. Aliás, ela reflete porque ela é justamente o espelho da dimensão que nós estamos vivendo. Só que, vamos pensar assim, não olhar, a gente é muito materialista, né? Então, eu falo assim, Dani, então se eu estou
numa casa bacana, tal, estou numa dimensão alta. Se eu estou numa casa pobre, tal, estou numa dimensão baixa. É isso? Não, não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Então, cuidado. Apesar de que tudo isso são experiências que a gente atrai para nós. E ser rico, ser pobre, não faz diferença nenhuma no sentido da espiritualidade. Nós estamos aprendendo com um e aprendendo com o outro, e estamos acertando muito com um, ou acertando muito com o outro, ou errando. Enfim, isso é irrelevante, mas eu só estou dizendo isso porque a gente costuma já ir por aí, né? Mas como é que a gente pode perceber que dimensão realmente nós estamos vivendo, que nós fazemos parte? É justamente como você falou, analisando a nós mesmos, mas percebendo, não a riqueza ao nosso redor, não é isso, porque de novo, tem ricos por aí que vivem uma vida desgraçada, triste, infeliz, vazia, tanto que muitos acabam até se matando e aquela situação toda. Então, a gente tem que tirar isso da cabeça. Mas é olhar para dentro e enxergar o que está ao nosso redor no sentido do que a gente está vivendo. Onde eu estou sintonizado? Então, por exemplo, todos os dias que eu estou vivendo agora, né? Eu estou vendo agora que tipo de pensamento que eu costumo ter. Que tipo de pensamento? Eu costumo ter pensamentos positivos, bons. Significa que eu costumo ser alegre, ser feliz. Eu posso achar que não, mas me traz alegrias, felicidades. E me traz uma dimensão superior dentro de mim. Agora, se eu tenho pensamentos ruins, negativos, pessimistas, eu posso achar que não, mas isso está me empurrando para baixo, isso está me fazendo a minha vida ser mais difícil, está fazendo as coisas serem mais complicadas. Enfim, eu estou vivendo num umbral interno sem querer, mas porque eu não estou prestando atenção nos meus pensamentos. A mesma coisa para as emoções. Que tipo de emoções? Eu vivo com amor no meu coração? Eu estou numa dimensão superior? Eu vivo com medo, com ódio, com raiva, com ciúmes, com tal? Eu estou numa dimensão inferior. Então, assim, é olhar realmente o que está acontecendo conosco. Isso que está acontecendo conosco reflete exatamente a nossa frequência e reflete exatamente o nível de dimensão que nós estamos e provavelmente o tipo de dimensão que nós vamos ao sairmos daqui. Acho que para a gente finalizar, esse tema ele é bem interessante e vasto, mas nós vamos encerrando por aqui. E eu estou pensando numa frase de Jung, que dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E às vezes falta a gente ter este olhar para dentro, para a gente acordar para as realidades. O mundo acontece aqui dentro de nós e não fora, não é? Exatamente, frase excelente para o fechamento. E é isso aí. E lembrando que olhar para dentro não é olhar e mentir para você mesmo, fingir que não está vendo. Tem que ter humildade, tem que ter coragem para realmente olhar e ver efetivamente o que você tem na sua frente. Que senão não adianta, né? A gente vai ficar se enganando. Mas é isso, faz parte da vida, né? Bom, gratidão a todos vocês que estiveram aqui acompanhando o nosso programa Universo Maior. E na semana que vem, então, a gente está de volta. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like, comentar, compartilhar. E a gente se vê logo mais. Gratidão, Daniel. Gratidão, pessoal. Até mais.